mas foi uma grande partida do Flamengo. Vejamos como vai ser, né? Porque fica muito claro aí também como esse time escolhe jogos. Já era assim no ano passado, o torcedor fica na bronca quando a gente fala isso, mas é muito claro. Não é uma regra assim, esse jogo de Copa eu vou jogar bem, o outro vai jogar mal. Não. Os jogos grandes motivam demais esses jogadores. Então, gente, como eu dizia, foi uma estratégia covarde do Palmeiras. Foi um time retrancado, medroso, é uma coisa assim, meio constrangedora até, né? Elenco desse, jogar dessa maneira. O Flamengo se impôs muito bem. Uma menção obrigatória: Luiz Araújo, jogador que tem um número expressivo de finalizações, gols e assistências na temporada. E que entrou na metade do primeiro tempo. Cebolinha com mais uma lesão muscular, né? Saiu até meio zangado ali com a própria situação vivida pela contusão. E foi muito bem o Tite, né? Ele assumiu a comissão técnica. Ele até na coletiva disse que não foi ele que decidiu, foi ideia da comissão técnica. O Cebolinha joga pela esquerda, o Luiz Araújo habitualmente pela direita. O Cebolinha destro na esquerda, Luiz Araújo canhoto na direita. Para trazer a bola para dentro, tentar bater, aquele tipo de coisa, né? Muito comum. O famoso ponta que joga com o pé trocado, pé invertido. Então, o que aconteceu? Ele entrou no lugar de Cebolinha, ficou na ponta esquerda. Bem, se imaginava que em algum momento, talvez depois do intervalo, ele fosse para a direita e o Gerson fosse ocupar mais aquele lado do campo. Ele continuou por ali. E foi por ali que ele recebeu a bola do Gerson, ótima jogada do Gerson, um ótimo passe do Pulga, e fez assistência perfeita para o Pedro fazer 1-0. Também por ali ele recebe a bola, na jogada de bola recuperada, e faz o gol no chute cruzado. Depois teve a outra chance, mas o Everton conseguiu defender, né? E também chegou um jogador, acho que foi o Giai, ali atrapalhando um pouco a finalização. E ele acabou não aproveitando aquela chance, mas teve a chance com o Wesley no final, que cruzou para o Gabriel, a trave do Gabriel, poderia ter chutado, né? O Gabriel também poderia retardar um pouco a passada, ele entrou muito na área, o passe não chegou legal, os dois erraram ali, especialmente o Wesley. É, e teve outras oportunidades que o Flamengo criou. O Léo Pereira teve uma bola que ele tentou cruzar, que dava para chutar, ali no bico da pequena área, dentro da área do Palmeiras, ele, na perna esquerda, que é a boa. Enfim, o Flamengo criou várias chances no primeiro tempo, no segundo tempo, teve um chute do De La Cruz no começo do jogo, que resbalou na defesa, saiu. O Flamengo criou muitas chances, o Palmeiras não ameaçou, o Palmeiras não tinha uma estratégia ofensiva, só queria perder de pouco para tentar decidir em casa. De certa forma, saiu muito barato, porque 2-0 não traduziu o que foi o jogo, a volume do Flamengo foi muito superior, mas convenhamos, não dá para entender o Palmeiras jogar dessa maneira. Não dá. É uma estratégia assim que é incompatível com o nível do time, com o nível do elenco. Não dá. Realmente medonho. E o Flamengo se aproveitou muito bem disso, fez um ótimo jogo. O primeiro gol nasce de um chutão, recupera, faz a jogada e o gol, e o segundo, a bola roubada no ataque. Você vê que você fica se defendendo dando chutão, né? Não sai jogando, construindo jogada organizadamente, sem fazer exageros, como fazia o Fluminense do Diniz, que exagerava também, se arriscando em jogadas que não era possível fazer esse tipo de saída de bola. Mas o time que não sai jogando com jogada trabalhada, fica dando muito chutão, devolve a bola para o adversário. Numa dessa, recupera, acaba sendo uma jogada perigosa até o gol, que pode definir o placar. Mas foi uma grande partida do Flamengo. Vejamos como vai ser, né? Porque fica muito claro aí também como esse time escolhe jogos. Já era assim no ano passado, o torcedor fica na bronca quando a gente fala isso, mas é muito claro. Não é uma regra assim, esse jogo de Copa eu vou jogar bem, o outro vai jogar mal. Não. Os jogos grandes motivam demais esses jogadores. Mas o problema, até entendo que no jogo maior, mais gente vendo, importância, o adversário mais desafiador, você joga de forma mais intensa e mais motivado. Mas no jogo contra o adversário mais fraco, você não pode descer tanto nível, como o Flamengo desceu contra o Vitória, como o Flamengo desceu em jogos recentes agora, contra o Criciúma. Mesmo naquele gramado de Brasília muito ruim, não dá para jogar daquela maneira. Não pode jogar daquela maneira. Cuiabá e o Porto Fortaleza têm uma atenuante dos desfalques, mas depois com o Criciúma contra o Vitória. O Atlético Goianiense não, acho que o time jogou mais a sério. Aquilo ali pode ser um padrão, dali para mais. O time construiu a vitória e controlou o jogo, não teve sufoco, não teve nada, não foi muito ameaçado. Teve um momento ali que tomou um sustinho, poderia evitar, mas foi uma vitória segura. Então, acho que aquilo ali é mais ou menos o que se espera desse Flamengo. Agora, não dá para o Flamengo ficar tomando susto contra time mais fraco, jogando tão mal como jogou, sabe, sem intensidade, desinteressado. Isso é incompatível. Mas foi uma vitória para alegrar o torcedor. O Flamengo priorizou a Copa do Brasil. Já falei aqui várias vezes que a minha opinião era sobre a prioridade ao Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, a Copa do Brasil é a prioridade, claramente. Então, no sábado, o Flamengo não terá o Pedro nem o Luiz Araújo, que estão suspensos. Deve ter o Gabriel, talvez o Carlinhos também.
Talvez o Bruno Henrique voltando, depende aí da questão da recuperação da lesão. A linha defensiva deve ser toda diferente, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Vinha, acredito eu. O Alan deve voltar ao meio-campo, muito provavelmente. Talvez um desses garotos, como Matheus Gonçalves, o Vitor Hugo, tenha a oportunidade de jogar essa partida, para compor ali o meio-campo também. Acredito que o Gerson seja poupado, De La Cruz talvez jogue, porque não participou do jogo passado, enfim. Ele vai mesclar, vai mexer bem o time contra o São Paulo. Mas tem que colocar um time que possa competir. O Flamengo não pode ir ao Morumbi para perder sem competir. É o líder do campeonato. Ele tem que lutar para conseguir uma vitória fora de casa. Vai ser muito difícil, especialmente com um time desfigurado ou muito mexido, como provavelmente acontecerá no jogo contra o São Paulo, que será às 9h30 desse sábado, repito, no estádio do Morumbi, em São Paulo.